Ah, chegou o Júnior! Tudo bem por aí, Júnior? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Tudo bem? Cara, o computador não funciona, aí o fone não sei se tá dando algum problema. Tá me escutando agora? Tô, a conexão ela tá Tá. falhando um pouquinho, mas Mas tá me ouvindo tô, agora? Continua. tô ouvindo. Ah, que bom. Pô, era o computador, depois o fone, sei lá, aí não conectava, cada hora uma coisa. Vamos lá, estamos agora ao vivo. Vamos falar um pouquinho sobre metodologias ágeis, Agile. Várias pessoas usam vários nomes, né? Mas tudo ligando a metodologias ágeis. Ô, Maria Luísa, eu queria que inicialmente, porque pode ter pessoas aqui que não viram a sua palestra ainda, você se apresentasse um pouquinho para o pessoal e falasse aqui qual é a sua experiência em Agile. Ok. Bom, meu nome normalmente o pessoal me conhece por Heloísa Magrin, né? E eu tenho um bom tempo aí de estrada, já dentro da área de TI, já trabalhei como diretora de empresa, como gerente, e trabalho bastante tempo também com consultoria. Eu tenho uma boa experiência na área de TI, na área com SAP, e já conheço a parte de ágil, já venho trabalhando com ágil desde 2007, 2008, por aí, há bastante tempo, né? E em 2015 participei nos Estados Unidos lá do lançamento do Ágil para o SAP, que é chamado de Activate. Hoje eu não trabalho praticamente com SAP, trabalho como na parte de transformação digital e transformação das empresas em ágil. Um dos grandes projetos que eu toco hoje é aqui na Vivo, onde eu estou hoje, aqui ao vivo da Vivo, né? Fazendo um trocadilho, né? E é a parte de transformação digital mesmo, é transformar uma empresa da forma tradicional de gerenciar projetos e demandas, né, toda a parte, e eu não trabalho na área de TI aqui, a transformação aqui é na parte de Digital Analytics e Market Cloud, então é uma área bem também nova aí, né, do mercado, e a gente está com esse projeto aí desde maio do ano passado, por ser uma equipe uma empresa muito grande, e a gente tem que fazer isso quase que como um Lego. Então, nós estamos entregando uma primeira área, Dunk entrando já a partir da semana que vem numa outra área, e assim a gente está fazendo toda a transformação dessa gigante aqui de telecom, assim como em outras empresas onde a gente já atuou e já fez também esse mesmo tipo de transformação, inclusive num projeto grande que eu trabalhei aí por 2 anos e meio, global, onde a gente fez para uma indústria metalúrgica alemã, a gente fez esse mesmo tipo de transformação em vários países, na Índia, na China, no México, nos Estados Unidos e em unidades aqui do Brasil também. Então, hoje eu trabalho, eu me intitulo Agile Coach, eu sou certificada em Agile Coach para transformações ágeis e digitais, ok? Excelente, excelente currículo. Um dia eu chego lá ainda, viu, Luísa? É isso, Vamos Agile. lá, Júnior! Apresente-se ao pessoal, é a primeira aparição sua oficialmente no Kona GP, não é isso? No nosso congresso. Então fale um pouquinho de você para o pessoal aí que está nos assistindo. Ah, legal. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Júnior Rodrigues. Eu trabalho com transformação através de agilidade, gestão de projetos, liderança, desenvolvimento de produto. Semana passada a gente fez um webinar falando um pouco sobre o Agile PMO, né, que é um modelo aí que eu tô tratando como carro-chefe, desenvolvendo aí treinamentos, consultorias. E trabalho já com gestão de projeto há mais de 10 anos, né, e em várias áreas, em várias indústrias. Trabalhei na TIM, ultimamente estava trabalhando muito com vendas online, então trabalhando na USA, na agência Macro, focado na implantação aí, na transformação ágil organizacional. E aí tenho aí realmente uma experiência, uma certa experiência, não tanto quanto a nossa amiga, mas estou aqui aprendendo também um pouquinho para poder ajudar as organizações a se desenvolverem e a fazer essa transformação. Legal? Bacana, bacana, Júnior. E é o seguinte, eu queria que antes pedir, vou pedir o pessoal aqui agora para poder
colocar algumas perguntas na tela e definir para quem vai fazer a pergunta, tá? Nós teríamos a Juliana com a gente hoje, mas ela teve uma reunião de trabalho e não pôde estar com a gente aqui agora, tá? Como nós falamos, isso aqui foi um bate-papo surpresa, né? Que nós fizemos para os participantes do Kona GP, para falar, o pessoal tirar suas dúvidas mesmo relacionado a Agile, sobre Agile Coach, vários outros temas relacionados, tá? Então, eu queria assim, primeiro, Maria Heloísa, o que que você vê hoje sobre metodologias ágeis? As empresas elas precisam conhecer mais, tá? Ou nós já estamos num momento maravilhoso onde todo mundo já sabe e tudo mais? Pode explicar da sua opinião. Não, a gente ainda não chegou nesse momento. Quem sabe onde a gente chega aí no Olimpo, né? Mas as empresas estão começando a conhecer, a maioria delas não conhecem, e o que a gente tem hoje são algumas pessoas dentro das empresas que conhecem. É uma transformação necessária para que se acompanhe, né, esse ritmo. O Júnior é da USA é uma fornecedora nossa aqui dentro, né, Júnior? E inclusive dentro desse processo aqui de transformação da Viva, a USA é uma das parceiras também, e a gente precisa levar esse conhecimento, a gente precisa mudar o mindset, porque também não pode ser usado como modismo, né? Muitas empresas acabam querendo adotar como um modismo. Ah, eu preciso ser ágil porque todo mundo é ágil. Não, tem que entender o porquê realmente você precisa ser ágil. Você precisa ser ágil se isso for agregar valor à sua empresa, se você for atender melhor o seu cliente, se isso for te dar produtividade, for te valorizar no mercado. Então, você tem que entender o que é que você precisa, até porque é uma mudança muito grande, é um investimento de esforço, de tempo, de desenvolvimento de pessoas, né, dessas novas lideranças, dessa nova forma de trabalhar, muito grande, e um esforço bastante grande, e bem pouco conhecido. Então, tem muito mercado pela frente. É um mercado que está crescendo muito, tem pouca gente preparada, tem muita gente se intitulando, mas preparada mesmo quando você põe, tem pouca gente. E isso é um mercado enorme, aberto aí para frente. Bacana, bacana. Ô, Júnior, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Depois vamos ver se o pessoal tem perguntas, tá? Caso contrário, eu vou lançando alguns temas aqui para a gente poder contribuir com o pessoal, tá? O seguinte, Júnior, qual a sua indicação para aquelas empresas que necessitam hoje conhecer metodologias ágeis e que estão atoladas ali no mundo cotidiano e no padrão, né, passado, e se bloqueando sem saber, né? Qual a sua dica para que elas possam começar a trabalhar utilizando metodologias ágeis? Na verdade, assim, a dica que a gente dá é que comecem a fazer uma transformação aos poucos, né? Porque, como a Maria Luísa falou, né, pouca gente ainda conhece sobre o tema, tem experiência sobre o tema, ainda são poucas as empresas tratando as metodologias ágeis e a filosofia ágil, e principalmente que tem conhecimento a respeito desse assunto. Então, o grande seria adotar de forma pequena, fazendo pequenas pilotos de projetos com equipes, começar a sentir e se envolver nesse dia a dia de uso das metodologias, porque toda forma de se trabalhar, todo o conceito de metodologia ágil, ele pressupõe uma mudança cultural muito forte, né? Então, quando a gente fala de transformação ágil, né, e aí também de transformação digital, a transformação digital ela não tem como acontecer sem você ter uma transformação ágil na organização, porque a transformação ela se baseia em pessoas, principalmente. Então, não adianta você implementar tecnologias e processos se você não cuidar primeiramente das pessoas. E para que elas consigam se sentir à vontade, consigam entender a importância e os ganhos de se adotar uma metodologia dessa forma, tem que ser feito aos poucos, né? Então, você começar a implementar e a mostrar resultado, e aí você vê realmente que tem condições de você ter ganhos com essas metodologias na organização. Ok, Júnior, ok. Enquanto nós não temos perguntas lá, eu vou continuar fazendo algumas perguntinhas aqui para instigar a gente a discutir aqui, tá? E também fica aberto a vocês
sugerir alguma discussão nossa aqui. Isso aqui, como eu falei, o pessoal não sabe, isso aqui não foi nada combinado, nós simplesmente marcamos um ponto de encontro, que é aqui no evento, para discutirmos aleatoriamente o tema Agile. E, Maria Luísa, você falou que é Agile Coach. Sim. Isto. Muitas pessoas não têm conhecimento dessa parte de Agile e podem ficar se perguntando, mas Agile Coach, como assim? O coach pegar aqui, levar para cá com o Agile. Fala pra gente sobre isso um pouquinho. É bem isso mesmo, a gente tem que conhecer os dois. Você tem que conhecer muito de Agile, tem que conhecer bastante, porque quando você entra para fazer, o que o Agile Coach faz? Ele vai orientar as empresas e as pessoas que estão dentro das equipes das empresas como fazer essa transformação, como é que ela sai do que ela é hoje, uma empresa tradicional, e passa a ser uma empresa ágil. Tá? E para fazer esse trabalho, como o Júnior disse, todo um envolvimento cultural muito grande, toda uma mudança de mindset muito grande. E essa mudança exige que você tenha também esses conhecimentos das técnicas e das práticas de coach. Como é que você faz isso? Como é que você incentiva? Como é que você orienta, né? E a parte de conhecimento, de transformação organizacional, de mudança organizacional. Então, você tem que conhecer os dois mundos. O mundo do negócio, o mundo corporativo, tem que conhecer as técnicas e as práticas ágeis, que é uma coisa até bem bacana. Eu vou soltar um artigo semana que vem sobre isso, que fala Scrum é ágil, mas ágil não é só Scrum, né? Porque é uma outra confusão que as pessoas fazem sobre isso. E aí a gente tem, então, que conhecer todas as técnicas ágeis e ter experiência. A gente não começa sendo Agile Coach, né? Eu até tenho uma conhecida que outro dia falou assim, então eu vou fazer um curso de Agile Coach, porque eu vou sair do meu trabalho de GP tradicional para virar uma Agile Coach. Eu falei, não, primeiro você vai ser uma Scrum Master, vai ser um PO, você tem que fazer uma carreira, você tem que aprender a trabalhar com ágil, pegar a prática para você conseguir fazer essa transformação, entendeu? Conseguir fazer essa mudança. Então, isso tudo é exigido, conhecer muito dessa parte de ágil, de como é que você trabalha com ágil, como que é a metodologia, como é que são os ritos, como é que você coloca, quais são as melhores técnicas ágeis, né? O Scrum é melhor para eu fazer desenvolvimento, mas o Kanban é melhor para eu fazer operação. Tá? Então, essa parte é que você tem que ir acompanhando. Por isso que ontem, lá na minha palestra, né, eu falei para vocês sobre o Agile Data Driven, porque a gente tem que ir medindo para ir vendo o que é que está acontecendo. Não é uma medida para correção, uma medida para achar culpados, como a gente fazia dentro do tradicional, né? Mas é uma medida para a gente conseguir entender a evolução e se ela realmente está agregando valor para a empresa. E isso está previsto, inclusive, como o próprio Júnior falou também, nos MVPs, a gente começar a fazer devagar, testando e aprendendo com o erro, vendo o que dá certo e o que dá errado. O que é muito importante no ágil é você saber que você pode falhar. E falhar faz bem, falhar é aprendizado, falhar faz com que você melhore, né? Com que você corrija, desde que você aprenda com o erro, claro, né, Wagner? Tá bom? Com Então, certeza. essa que é a visão do Agile Coach. E ele tem que ser medido também, como a gente falou. Tem que se saber se o Agile Coach está trazendo para a empresa o valor que é prometido, se as coisas estão melhorando com ele lá ou não. Entendeu? É isso. Bacana. Posso fazer um adendo, Pode, Wagner? Claro, pode. opa, bem-vindo. Tem duas provocações que eu gosto de fazer. Uma é que eu costumo fazer no meu treinamento de Agile PMO, que é sobre o papel da Agile Coach, né? Porque, como a Elisa falou, é muito necessário que o conheça de ambos os métodos, né? E tudo que a gente aprende em termos de agilidade e também da gestão tradicional de projetos faz parte do cinto de utilidade para que você consiga fazer a transformação organizacional de uma forma correta, né? De uma forma plena. Sim, sim. E aí, falando muito sobre essa visão, né, de tradicional versus agilidade, né, muita gente, principalmente os agilistas de plantão, torcem o nariz para as práticas tradicionais, né? Sim. E aí eu faço alguma provocação, claro que tem todo um contexto, e a gente explica o papel e por que a gente chega a essa conclusão, que é sobre o papel do Agile Coach, se ele não pode ser comparado ao papel do PMO, né?
ao papel do PMO que o PMO fazia na visão tradicional, né? E se tem algumas similaridades, e que se você trouxer para a visão da agilidade, o papel do PMO fica muito similar dentro desse contexto ao papel da Agile Coach. Sim, E outra sim. provocação também que eu gosto de fazer é com relação à trilha de crescimento coach dentro das organizações, que é sobre como ele começa, ou quando que ele consegue chegar no nível de ser um Agile Coach, né? Ou quais são os caminhos, né? A trilha de conhecimento que ele precisa adquirir e de experiência para que ele consiga desempenhar um bom papel de Agile Coach. Então, ele pode começar sendo um membro da equipe de desenvolvimento e aí se desenvolver com conhecimentos de Scrum Master ou PO, e aí evoluindo dentro dos métodos ágeis da organização, e aí sim ele passar a ter um papel de Agile Coach, mas principalmente vindo pela veia aí do Scrum Master, né, que tem mais a ver com o papel do Agile Coach, que eu acho que pode ser um caminho. Interessante, bem interessante, gente. E aí vai pode também, falar, pode continuar. Pode complementando, continuar. porque esse é um assunto que se deixar a gente vai falar a tarde inteira, né? Existem as trilhas, e as trilhas, como eu até falei ontem também lá na palestra, a gente tem as trilhas por certificador. Por quê? Quando você começa a criar, a seguir uma trilha, então a gente tem a trilha, por exemplo, do Scrum.org, ou você tem a trilha do SAFe. Então, quando você começa, você vai fazer uma certificação ou outra. Quando você já está chegando lá na frente, você vai fazer um escalado, para você trabalhar com várias equipes, etc., né? Já são certificações mais avançadas, elas vão ter pré-requisitos. E, normalmente, elas vão exigir como pré-requisito, não que você seja um Scrum Master, mas que você seja um Scrum Master daquela trilha de certificação. Então, você teria que refazer o seu treinamento, ou pelo menos a sua certificação de Scrum Master em outro órgão certificador, para você continuar a ir para frente naquele que você escolheu. Então, por isso que criar um roadmap para a sua carreira, entender o que é que você precisa, onde você quer chegar, é importante para você desenhar desde o começo, para você não perder a coisa mais importante que a gente tem hoje, que é tempo, né? E dinheiro. Tá? Então, e aí você... E é muito confuso isso, já que você estava falando aí do mundo corporativo, quando as pessoas vão contratar, principalmente o pessoal de RH, né? Vai contratar alguém que você coloca lá que você quer, uma pessoa que tenha conhecimento de ágil, meu Deus, vem qualquer coisa, né? O RH não sabe fazer ainda hoje essa peneira. É um mundo novo para a gente, imagina para eles. Com certeza. Né? E para quem quer trilhar também. Então, hoje, acredito que com o Júnior, com você também deve acontecer, muita gente vem até a gente para pedir orientação, porque eu quero começar nesse mundo, mas por onde? Né? É isso. Com certeza. Tem uma pergunta aqui já direto para a Heloísa. Eu fiz a pergunta para ela, mas tem uma pergunta também aqui para o Júnior. Vamos lá, Júnior. Seguinte, a empresa ela não trabalha, não tem ainda bons conhecimentos em metodologia de gestão de projetos. Nada. Ela, no grau de maturidade, ela está lá no 1, é bem baixinho mesmo. E o que você, a empresa, ela pode já implementar dentro da sua empresa metodologias ágeis de cara, ou é indicado que ela comece com o basicão? Ficou claro? Eu acho que o Júnior travou, né? Olha, na verdade, Tô ouvindo. Você ouviu a pergunta? tá me vendo? Agora eu tô. Não, eu vi a pergunta sim. Então, na verdade, não é pré-requisito que você comece com uma gestão de projeto tradicional e implemente um mindset, né, uma metodologia ágil. Isso não é pré-requisito. Você pode implementar diretamente uma abordagem, né, ágil, enfim, que seja um Scrum, começando com o modelo, né? Tem uma palavra, né, japonesa que chama shuhari, né, que diz o seguinte: você usa aquilo que está definido como regra, né? O ha, você começa a adaptar aquela regra de acordo com a sua necessidade, e o ri é você fazer do seu jeito, né? Então, quando você chega num nível de maturidade, numa evolução que você já conhece profundamente o método, você pode fazer da forma que você entender melhor e adaptar a necessidade da organização. Agora, com relação a adotar métodos tradicionais primeiro, para que você consiga adotar o ágil, isso não é tão indicado, porque
E aí, principalmente, eu acho que vem muito dessa visão de discrepante aí, ou divergente entre o agile e o tradicional, que se tem que ter uma coisa ou outra. Na verdade, você vai adotar aquilo que for melhor, adequado à necessidade da organização. Né? E aí tem uma imagem também que eu gosto muito de usar no meu treinamento, que é o mercado nasceu da gestão de tinha sendo utilizado, que se vinha fazendo há alguns anos atrás. Num dado momento, os métodos ágeis começaram a se popularizar, aí você começou para a visão tradicional, achando que era outra. O pessoal que defende, né, os métodos tradicionais, a agilidade modinha. Isso ainda acontece bastante no mercado. Sim. Só que, conforme ele vai amadurecendo, cada vez mais convergindo para uma visão de gestão de projetos híbrida, sim, de todos os métodos, né, e você vai utilizar aquele adequado ao contexto do projeto. Então, no fundo, você se entender o conceito, entender que tudo bebe na mesma fonte e tudo serve para você traçar um objetivo e entregar um resultado final. Agora, a forma como você vai implementar e como você vai executar isso vai depender da necessidade que você possua. Eu não vou estender muito aqui agora, não, mas depois eu quero dar só uma visão geral daquilo que eu enxergo como mais necessário para se fazer uma transformação ágil na organização. Mas mais na frente eu falo um pouquinho. Bacana, bacana. Vamos ver lá, tem uma pergunta aqui do Douglas. É o seguinte, Heloísa, quais são os principais atores no Agile? Quais diferenças e se são obrigatórios? Desculpa, estava no mute aqui. Bom, vamos lá. Os principais atores que a gente tem hoje, o principal ator de uma equipe ágil é a equipe. A equipe, né, multidisciplinar, que a gente chama hoje até de squads, né, ela é o principal ator, é ela quem decide, quem faz. Né? Nós temos o papel do Scrum Master, que é o facilitador. O que é ser um facilitador, um enable? Né? É você ser a pessoa que tira os impedimentos, a pessoa que faz uma ponte ali com o próprio PO, né? Mas você é aí que tem que quebrar um pouco o paradigma, porque ele não é o gerente de projeto, ele não é quem determina, conduz ou faz o status dentro de uma daily, por exemplo, que é uma reunião. Ele participa da reunião, mas a responsabilidade de fazer a reunião da daily é da equipe. Ele está ali para apoiar, para colaborar e para tirar os impedimentos que eles colocarem que é necessário. Então, ele é mais um facilitador, um colaborador, do que um coordenador, do que um mandante, como seria um gerente de projetos. Né? E tem a figura do PO, que é uma figura que não existia no tradicional, que o Product Owner, ele é a ponte entre o negócio e a equipe de desenvolvimento. Então, ele que traz as necessidades e ele que cuida do backlog, do Product Backlog, né? Então, ele cuida desse Product Backlog, prioriza, ele vai atrás para ajudar a quebrar, poder fazer esse trabalho aí do conhecimento, trazer o conhecimento do que é necessário para o produto para dentro da equipe que vai realmente trabalhar no desenvolvimento desse produto. Esses são os principais papéis. O que eu coloquei ontem é que essa equipe multidisciplinar, ela pode ser composta por diversos papéis, dependendo do produto que ela vai entregar. E hoje, quando a gente estiver falando de uma transformação digital, então nós temos papéis diferentes, né? Pessoas que não existiam, por exemplo, um UX, User Experience. O que um User Experience faz? É o cara que vai descobrir a jornada do cliente, que vai desenhar essa jornada, que vai ajudar a facilitar a interação com o cliente. O cara de interfaces, né? O que o cara de interfaces faz? Data Science, o cara que fica cuidando dos dados, Data Analytics, o cara que fica cuidando da análise dos dados que você captura hoje dentro de um marketplace, dentro de uma plataforma de vendas online. Né? Então, são várias figuras, mas elas vão compor uma única figura dentro do ágil, que é a equipe de desenvolvimento, que é esse squad. E tem aí figuras como o Agile Coach, que a gente acabou de dizer, né, que faz esse trabalho
mais de evangelização dentro da equipe e trabalha com essa parte mais organizacional. Então, tem vários, esses são os principais papéis, né, que a gente tem hoje dentro do ágil. E aí tem pessoas que são mais especialistas em Kanban, pessoas que são mais especialistas em algumas metodologias, que é aquilo que eu falei, a gente não pode fazer essa confusão de que ágil é só Scrum, né? Por isso que eu acho, na minha opinião, né, o ACP, que é a certificação ágil do PMI, ela é a mais completa, porque ela mostra, dentro da certificação dela, você tem que ter conhecimento de pelo menos umas 10 metodologias diferentes. Você tem que saber falar sobre Extreme Program, né, que é o XP, você tem que saber falar sobre FDD, que é uma operação puxada, muito usada pelo pessoal de operação, quando quer transformar em ágil. A Pão de Açúcar e outras unidades usam bastante essa operação de FDD, quando a gente está falando em termos de operação. Então, tem várias metodologias ágeis que podem ser usadas. É um verdadeiro guarda-chuva, e quem tem maior conhecimento consegue usar cada uma delas para aquilo que é o melhor. É essa a pergunta ou falei outra coisa? Isso mesmo, isso mesmo. Agora é o seguinte, Posso eu fazer mais uma digitei... adendo? Eu gosto de... Pode ir lá. Na verdade, eu queria também mais uma provocação que eu gosto de fazer, que é com relação ao papel dos gestores, né, do gerente, onde que eles ficam dentro desse cenário, né, dentro dos times ágeis, e como que eles se encaixam nessa transformação ágil dentro da organização. E aí, assim, isso é uma dúvida que fica, né, na cabeça das pessoas, principalmente desses gestores, né, que ficam preocupados de como eles vão se enquadrar, ou como que eles vão se encaixar e atuar dentro desse cenário. E aí o que eu sempre bato muito na tecla é que cada vez mais, quando a gente fala de times ágeis, né, a gente está privilegiando a autonomia, a autogestão, a colaboração. E o papel do gestor, né, do gerente, enquanto fazer a gestão, fazer a coordenação das atividades, começa cada vez mais a perder peso, começa cada vez mais a perder a função. E aí eles têm que ter um mindset aberto, que aí é um ponto importante que a Maria Luísa colocou aí, né, que faz uma confusão muito grande, entre Agile e Scrum, né, achando que é a mesma coisa, né? O Scrum é um dos métodos onde você pode implementar o mindset, a filosofia ágil dentro da organização. E aí, o principal para esses gestores é que eles tenham um mindset aberto e que eles consigam entender qual é a diferença de se trabalhar dentro de uma filosofia ágil e entender que o papel deles dentro desse novo cenário é exercer um papel de líder, né? De uma liderança servidora, onde eles possam dar o drive estratégico para as equipes, apoiar na resolução de problemas, apoiar tecnicamente naquelas dificuldades onde a equipe não esteja preparada, não tenha conhecimento. Então, muda, né, de uma figura de gestão, de coordenação, para uma figura cada vez mais de liderança e que pode, sim, fazer toda a diferença dentro de uma transformação ágil, mas que tem que ter esse mindset aberto. Se continuar, e isso eu já vi muito acontecer, fazendo implementação de times ágeis, de métodos ágeis, os gestores não abrirem a cabeça, terem dificuldade de entender, de se encaixar dentro desse modelo e ter dificuldade, inclusive, de fazer as equipes renderem porque querem misturar uma gestão comando e controle dentro de times ágeis, de uma filosofia ágil, onde isso não é mais cabível. Interessante. Quer continuar alguma palavra, Luísa? Isso, eu ia só falar mais uma coisa aqui, que é exatamente isso mesmo. Isso é muito importante o apoio da alta gestão, né? É bastante importante porque, como a gente está falando, a gente muda toda a forma com que uma empresa trabalha, toda a forma com que as coisas acontecem. A gente tem muito conflito dentro de uma transformação, a gente tem que saber trabalhar muito com essa parte de equipe, de time, até por isso que eu falei, né, das técnicas de coach, porque tudo isso precisa ser desenvolvido de uma forma que não afete, porque você está trabalhando não como uma empresa nova, a gente não está falando de uma startup, a gente está falando de empresas, de grandes empresas que trabalham, às vezes, com milhões de pessoas, né? E com coisas críticas, às vezes até de saúde, e que de transporte, né, etc., e que qualquer coisa pode afetar. Então, a gente está consertando o avião em voo, como a gente fala, né? E isso é muito importante. E então é importante o apoio da alta gestão também para a gente estar
está fazendo toda essa mudança, né? E é importante, uma coisa que eu gosto muito de falar, é a figura do autoempoderamento, né? Que todo mundo fala, né? Empowerment, autoempoderamento. O que é o autoempoderamento para a equipe? Eu sempre falo que o autoempoderamento para a equipe não é cada um sair fazendo o que gosta. Assim como também o Scrum não fala que você não tem que documentar nada, né? Então, autoempoderamento é a pessoa assumir a responsabilidade. Então, é uma equipe autoempoderada, é aquela que tem responsabilidade sobre aquilo que faz. É a equipe que assume as suas responsabilidades e não que se exime das responsabilidades. Esse que é o papel bastante importante. E isso também a gente vê dentro do DevOps, né, Júnior? Que fala que não é você faz o desenvolvimento e pronto, fiz minha parte. Agora o pessoal da operação, o pessoal da manutenção, que se vire para fazer isso aí continuar funcionando. Não é assim. Então, é uma continuidade, ou seja, a responsabilidade é de todos. Por isso que eu falo que no ágil a gente não avalia uma pessoa, a gente avalia a equipe. A gente tem que aprender a trabalhar mais, mudar daquela mentalidade de competitividade entre as pessoas dentro da equipe, para a gente passar a trabalhar com uma equipe que um agrega o outro, um ajuda o outro e eles se complementam. E é isso que vai dar valor dentro da equipe ágil, correto, Júnior? Vamos ver se você tá. A Acho que imagem ele dele travou. tá travando. Mas vamos lá. Ele voltando, se ele voltar antes de eu pegar a pergunta, é uma perguntinha que eu coloquei aqui, tá, Heloísa? Ela é bem, na minha opinião, ela é bem simples, mas é porque duas pessoas me perguntaram isso na semana passada, quando eu mandei convite, e eles viram que tinha webinars e outros palestras voltadas para Agile e outros temas. E eles me perguntaram isso aqui, dessa forma aqui. Ué, Wagner, cadê onde eu coloquei? O uso de processos de gestão ágeis acelera a entrega do projeto? Isso, essa é a ideia, né, Wagner? A ideia da agilidade é você entregar mais faseado e entregar, então, com maior frequência. Então, você tem aí, vamos supor, 10 milhões para você investir num projeto. Se você investir esses 10 milhões num projeto e só for receber esse projeto daqui 2 anos, e daqui 2 anos, hoje, na velocidade que as coisas acontecem, é muito tempo, aquilo que você hoje tem como um grande valor de produto pode não ter o mesmo valor daqui a 2 anos. Né? A tecnologia pode ter mudado, concorrentes podem ter lançado antes, então existe uma série de coisas da entrega a longo prazo. Então, você entregar mais rápido não significa que você vai entregar tudo pronto agora, mas você vai entregar alguma coisa que é usável já e que você consegue já recuperando o seu valor investido, mas principalmente conhecendo cada vez mais o caminho correto que você tem que trilhar com esse seu produto. Então, essas entregas faseadas ajudam a aumentar essa visão de produtividade e principalmente de entrega de valor ao longo do tempo. Então, talvez você leve até os mesmos 2 anos, mas você já vai ter valor a partir da primeira entrega, que pode ser em 1 mês ou 2 meses, né? Os sprints vão de 1 semana até 2 meses no máximo. Então, a gente, nesse período, a cada sprint ou a cada release, que você pode juntar 1 ou 2 ou 3 sprints para soltar uma release, você já está vendo, já está antecipando bastante a sua entrega e o início da visibilidade e vai poder ir corrigindo ao longo do tempo. Então, isso que faz com que aumente a produtividade. Bacana. Ok? É porque tem muitas pessoas aqui que são estudantes e nunca tiveram contato com projetos de metodologias ágeis, né? Então, por isso que eu Acho achei que o Júnior interessante quer. colocar essa perguntinha aqui. Pode falar, Júnior. Não, só para avisar que eu voltei, que eu dei uma caída aqui, mas já estou de volta. Se alguma pergunta, Uai, estamos às horas. então eu acho que eu vou mudar a pergunta, porque a pergunta foi para a Heloísa. Vamos lá. Não falou para quem é. Pode ser que um dos palestrantes, ser ágil é não ter documentação? Porque isso, pois há pessoas que entendem que ter documentação é sinônimo de ser tradicional.
Júnior? Não, como a Maria Luísa falou já antes, né? Na verdade, quando a gente fala, né, a agilidade, né, os métodos ágeis, filosofia ágil, ela parte do manifesto ágil. O próprio manifesto ágil diz que você deve não focar na documentação, mas não quer dizer que você não precise ter documentação. E aí a documentação, né, e aí a preocupação que se tem, geralmente a visão que se tem de documentação é daquela visão de gestão tradicional, onde você tinha um planejamento de 100 páginas e documentos extensos e manuais e tudo mais, coisas que hoje realmente não fazem muito sentido. Né? O que a gente está falando aqui, quando a gente fala de agilidade, é de entregar valor. E aí você tem uma documentação extensa que ninguém vai ler e que não vai agregar valor nenhum ao seu projeto, ao seu produto, né? Não faz sentido nenhum. Então, documentação sim é necessário, mas aquela mínima documentação para que você consiga entender o produto ou entender alguma coisa do projeto e que pode estar em qualquer um né, dos artefatos que você use dentro da sua organização, dentro de uma ferramenta sistêmica, dentro de um Trello, dentro de o que for, ou dentro de uma documentação básica a respeito do uso do sistema dentro de uma wiki, né, interna dentro da organização. Então, não necessariamente significa que você tenha que ter um documento extenso. Agora, ter documentação zero, documentação nenhuma, isso você incorre num risco gigantesco para a organização, porque a informação pode se perder. Né? E isso acontece bastante, né? Às vezes a gente, algum programador, enfim, né, alguma pessoa que trabalha dentro de uma equipe, ela não documenta nada, ela faz tudo dentro da sua cabeça, e aí o colaborador sai da empresa e aí o conhecimento se perde. Isso não pode acontecer. Bacana, bacana. Agora eu que vou complementar. Pode complementar. De vontade. É isso mesmo que o Júnior falou, e eu acho que as próprias ferramentas hoje ajudam bastante, né? Como o Gira, o Trello, que são ferramentas ágeis, que são bastante usadas, né? O Asana também, e aí dentro deles mesmo a gente já tem alguma documentação para colocar. Mas o movimento ágil, ele diz, documentação de valor, né? Então a gente tem que ter aquilo que gera valor. Então, uma documentação que ela é importante, que ela é necessária, ela tem que existir. A gente não precisa ficar fazendo 10 mil vezes documentos. Quem de nós que já foi gerente de projeto nunca fez alguma coisa que você fala, para que eu estou fazendo isso? Por que eu estou copiando de novo isso num outro formato de documento, né? Então, isso não agrega valor. Uma das técnicas ágeis muito utilizadas e mesmo a filosofia usada dentro de outras técnicas é a do Lean, né? Que é de enxugar tudo, então de você ter só aquilo que agrega valor e tirar tudo que for desperdício. Aí você vai ter não só uma entrega mais rápida, num custo menor, né? Porque isso que vai te ajudar a produtividade. Então você deixa de fazer coisas que não são necessárias, mas aquilo que é necessário tem que ser feito, que é exatamente o que o Júnior falou. Muito bem. E aí, focando no que ela falou aí com relação ao método Lean, né, a filosofia Lean, que faz tudo parte dentro do mesmo arcabouço aí da filosofia ágil, enfim, a premissa é você não ter retrabalho, você não ter desperdício. Então, para que a gente vai fazer um plano, como se fazia projetos, um projeto de 6 meses, você ficava 1 mês, 2 meses planejando para aí começar a executar, porque a premissa era que para você diminuir a incerteza do seu projeto, você deveria ter um plano muito detalhado e muito extenso. Mas hoje, com toda a incerteza que a gente possui cada vez maior, principalmente, né, dentro do contexto do mundo VUCA, né, a gente toda hora pode ter mudanças. Né? Então, um competidor hoje que está lançando um aplicativo lá na China, semana que vem ele já está te impactando aqui no teu mercado. Então, para que você vai fazer uma documentação extensa de um projeto se você pode ter a necessidade de mudar isso a cada sprint? Né? Então, qual é o mais importante? Né? Você ter uma visão clara daquilo que você pretende integrar através de um roadmap, onde você defina qual é a visão e o que é valor para o seu produto, para o seu projeto, e aí você vai fazendo o planejamento da ação das suas sprints, para que você detalhe aquilo que realmente vai agregar valor na sua entrega seguinte. Bacana, Júnior. Posso seguir para a próxima? Vamos lá. O Douglas. Não. O Carlos Pina pergunta o seguinte. Como o Júnior acabou de falar, eu vou fazer para a Heloísa. Ser ágil
é se adaptar de forma rápida às mudanças? Sim, também, né? Para você ser ágil, você tem que se adaptar, tem que ser flexível e se adaptar de forma rápida às mudanças, sim. Isso não significa seguir todos os modismos, isso não significa ficar mudando também toda vez de sentido, né? Ficar invertendo, porque existe uma palavra também muito forte dentro do ágil que é o pivotar, né? Então, o que é pivotar? Não é sair chutando para fazer qualquer coisa e aí ficar mudando toda hora. Ser flexível, ser ágil e se adaptando é fazer também aquilo que te entrega valor e que te dá sentido ao que você está fazendo. Então, é muito importante saber ser flexível, né? É muito importante saber se adaptar a esse mundo de mudanças, porque senão também você nunca chega a lugar algum. Por isso que, como eu sempre falo, a gente tem que ter, né, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, falei ontem, inclusive, a gente tem que ter o porquê primeiro. Tá? Inclusive, quando a gente falou, uma empresa, todo mundo tem que virar ágil. Não, tem que ver se faz sentido para você. Se o seu negócio é estável, se você faz sempre a mesma coisa, se ele não está num mercado que está mudando, por que você iria ser ágil? Né? Por que você iria ter que mudar a sua metodologia de trabalho, etc. Isso acontece principalmente para as empresas que estão sendo mais impactadas. É claro que você deve se prevenindo e sair à frente do seu negócio para que você seja um pioneiro, para que você se mantenha nesse mercado. Mas é muito importante que isso faça sentido, que isso tenha uma razão de ser, né? E que isso tenha um objetivo a ser atingido. Então, e para que você faça aquilo que é o mais importante para o seu negócio e o que é o mais importante para você, né? Eu falo, a pessoa que está lá concursada num trabalho público, ela precisa ir fazer uma formação de ágil? Se ela quiser conhecer, se for por isso, sim. Mas se for por uma necessidade do trabalho dela atual e se ela quer continuar nesse trabalho, não, né? Agora, se você está nesse mercado de consultoria, se você está nesse mercado de empresas não governamentais, né, que são não de ONGs, mas de empresas privadas, não públicas, né? E, embora algumas empresas públicas já estão se adaptando, mas você tem que entender qual é o seu contexto e, principalmente, qual é o seu objetivo. Então, você fica sempre andando em círculos e nunca vai a lugar algum. Então, o pivotar não é isso. O pivotar é eu escolhi um caminho, eu determinei alguma coisa que eu vou fazer e isso pode não estar dando certo. Então, eu volto, penso o que é que pode dar certo para mim ou para minha empresa e aí eu recomeço. E aí eu refaço a partir do momento que eu acho que é necessário recomeçar. Então, é isso que é ser flexível e estar se adaptando. Ótimo. O Complementações, mantra, Júnior? Ah, é, claro, claro. O mantra que eu uso, né, quando eu faço meus workshops também, é a palavra da adaptação. Então, eu acho que, independente da organização, do método, né, e isso era uma coisa, inclusive, que o próprio PMBOK já falava, né, na gestão tradicional, que era, né, que é você ter a adaptabilidade da organização. E o grande problema das pessoas todos, e levava, inclusive, um dos motivos da utilização do PMBOK na tradicional, as coisas tudo ao pé da letra, né? E que a gente costuma dizer, adapta-se. Então, o principal, independente de você utilizar métodos ágeis, tradicionais, híbridos ou qualquer outras metodologias, é você ter esse mindset ágil e adaptativo. E sempre ter em mente que você vai precisar adaptar ao seu contexto, à sua necessidade, à necessidade do seu projeto. E não pegar um projeto que você executou na empresa A e pegar o mesmo planejamento desse projeto, porque deu certo lá, e com todas as fases, todos os detalhes e atividades e tudo mais, e querer implementar na outra empresa B, porque não vai dar certo. Né? Cada projeto é único, né? Isso é um conceito fundamental, básico de projeto, cada projeto é único, independente se ele for um projeto que vai esperar-se como resultado o mesmo produto que um projeto anteriormente feito. Né? Então,
a palavra adaptação, para mim, é um mantra, independente de metodologias, mas principalmente quando se fala em agilidade. Excelente, Júnior. Excelente. Vamos lá, tem mais uma aqui. Para o Júnior agora, é o Douglas que perguntou, Júnior. Qual é a melhor forma de se implementar uma transformação digital em uma organização? Então, eu falei aqui anteriormente, para você começar, né, iniciar a implementação, o ideal é que você inicie por algum projeto piloto, para que você comece a treinar as equipes, as equipes começarem a entender os papéis, né, começarem a entender como que isso ocorre no dia a dia da operação, e aí você vai crescendo isso aos poucos dentro da organização. Mas aí, aproveitando esse gancho, né, o que eu acho que para você fazer uma transformação digital, como eu disse anteriormente, necessariamente você tem que passar por uma transformação ágil, porque não tem como você implementar somente tecnologias e processos e você esquecer das pessoas, né? Então, quando fala-se de transformação ágil, transformação digital, eu gosto muito de falar de 4 pilares principais, né? E aí, praticamente, a gente já falou de todos eles aqui, não entrando em detalhe, mas que eu falo muito em ter um foco muito forte em liderança. Então, a liderança da organização ela tem que estar preparada e com mindset aberto para que consiga entender toda essa mudança cultural e que ela precisa patrocinar e isso ser realmente chancelado e implementado para valer dentro da organização. Você tem um foco muito forte, muito grande no usuário, falando como a Maria Luísa falou de UX, UX, UI, enfim, que é um foco no produto e um foco no cliente, principalmente, para que você consiga desenvolver produtos que entreguem valor e que realmente consigam trazer o resultado esperado. Né? Um outro pilar que é as metodologias, né? Falando de gestão de projetos, principalmente, né? E aí gestão de projetos ágeis, whatever, é você conhecer boas práticas, tanto da gestão tradicional e também da gestão ágil, e aí utilizando-se de Scrum, Kanban, XP, enfim, você vai pegar cada um desses elementos e agregar dentro do seu centro de utilidade para que você consiga implementar de acordo com a necessidade da organização. E aí, mesmo para a liderança, você tem uma série de conceitos e uma série de métodos que você pode utilizar, design sprint, Lean Inception, conceitos de Management 3.0, enfim, uma série de conceitos, mas que você focando nesses 4 pilares principais, que é a liderança, né, a gestão de projetos, ter uma estrutura, que aí seja a Agile, PMO, mas uma estrutura, uma área, uma pessoa liderar essa organização e tendo também um foco no desenvolvimento de produto. Então, esses 4 pilares, para mim, são os fundamentais para que você consiga fazer uma boa transformação ágil e aí sim você tendo todo o embasamento, toda essa base conceitual e de mindset dentro da organização para que você consiga implementar esses processos e fazer uma transformação digital para valer dentro da organização. Excelente. Pode comentar, Maria Luísa. A única coisa que... o som, é isso que eu estava tentando chegar. A única coisa que eu queria complementar com o Júnior aqui toda essa transformação, hoje, ela visa bastante a mudança que a gente tinha antes, em foco em desenvolver produtos, em resultado de entrega, assim, quanto a produto, a qualidade do produto, era tudo, não que hoje a gente não tenha produtos com qualidade, mas hoje o foco volta muito mais para a entrega relativa ao cliente. Então, o cliente hoje está no centro tanto da transformação digital quanto da transformação ágil. Essa interação toda que a gente tem através de internet, né? Através de Twitter. Hoje, se você fizer um produto que não é de qualidade, a hora que você vendeu o primeiro, o segundo, nossa, você já está detonado na internet, né? Então, você tendo um produto de qualidade, um serviço de qualidade, também os seus clientes vão te ajudar a vender. Então, seja clientes internos, quando a gente está falando de uma transformação ágil ou digital dentro de uma empresa, seja um cliente externo, quando você está fazendo a venda do seu produto para o mercado, né? Hoje o foco está muito centralizado no cliente e, por isso, o feedback dos clientes, né? E eu gosto muito mais de uma palavra chamada feed forward,
que é pouco usada aqui no Brasil, né? Mas é que é bem usada nos Estados Unidos, que é a orientação para o futuro, porque o feedback é aquilo que você está falando em relação ao passado, é o seu aprendizado em relação àquilo que você fez no passado, e o feed forward é o seu aprendizado em relação daquilo que você tem que fazer para o futuro. Então, eu gosto muito dessa palavra e eu acho que é isso que nos dá essa orientação do que o cliente fala, né? Ele te dá um feedback porque ele te fala daquilo que você fez, mas ele também te diz hoje muito daquilo que você quer fazer, né? Que você precisa fazer para levar para frente. Então, isso que é bem interessante, que eu acho que a gente tem que ter hoje. O foco no cliente, baseado, então, nesses retornos todos que a gente tem, seja cliente interno, seja cliente externo. A quebra dos silos, né, que a gente trabalhava bastante em especialidades, em grupos fechados de especialidades, e hoje o que o Ágil prega são os squads, que são os grupos multidisciplinares, trabalhando, então, pessoas de diferentes skills, trabalhando juntas para um mesmo objetivo, e isso vai colaborar, vai fazer com que você tenha diversas visões dentro da elaboração desse seu mesmo produto, que eu acho que é bem bacana, e principalmente aquilo que a gente falou, que é a parte da cultura, que é isso tudo que a gente está mudando, né? A gente tem que estar aberto para essa mudança, acho que é isso. Ótimo, ótimo. Posso complementar aqui, Wagner, rapidinho? Eu acho que o que a Maria Luísa falou é fundamental, né? Porque, assim, se a gente quer falar de ter produtos de qualidade, falar de inovação, é impossível a gente dar cultura do erro. A inovação é fundamental dentro desse processo para que você realmente consiga testar. E assim, as pessoas têm muito muito medo de errar, né, de falhar dentro da organização. E a liderança, né, a gestão, ela tem realmente a dificuldade de entender que esse processo de... Travou. Vamos só esperar ver se ele volta. Se ele não voltar, aí a gente passa para a próxima. Ter produto de qualidade. Ô, Júnior, cortou. Depois que você falou que precisa de pessoas, cortou essa parte. Mas legal. Beleza. Segue aí. Não, tranquilo. Vamos lá. Carlos Assad perguntou o seguinte: no modelo ágil, por conta dessa flexibilidade e adaptação, não se corre um risco de incrementar escopo ao projeto, de forma que a entrega final se estenda muito, gerando novas sprints? Júnior primeiro, vamos lá, o Júnior passa para a Heloísa depois. Júnior. Enfim, então, quando a gente fala de escopo, né, como eu falei anteriormente, o planejamento ele é feito sprint a sprint, né? A gente está trabalhando por entregas. Então, o detalhamento daquilo que vai ser entregue naquela sprint, naquele período de desenvolvimento que a gente tem, isso vai ser definido no início daquela sprint, mas você tem uma visão, né, que é do roadmap de entrega, do roadmap do projeto, do produto, que você consegue saber no longo prazo qual é o seu objetivo final. Agora, por exemplo, a gente também acaba tendo um foco muito por produto, né, por desenvolvimento do produto. Então, se a gente trabalha, por exemplo, com um software ou com um aplicativo, alguma coisa nesse sentido, e que ele tem um ciclo de vida indefinido ou extenso, né, você acaba tendo evoluções constantes e melhorias constantes que vão ser necessárias para que esse produto ele continue valioso dentro do mercado, né, e principalmente tendo valor, entregando valor para o cliente. Então, o risco, vamos dizer assim, de que isso aconteça é grande. Você pode ter esse cenário quando você tem produtos que são perenes e que necessitam evoluir dentro do ciclo de vida desse produto no mercado, né? Então, você pode, inicialmente, não ter um ciclo de vida ainda bem definido, porque você não sabe se o seu mercado vai aceitar, se o seu cliente vai aceitar aquele produto. Mas você pode ter um produto aí que pode ter um ciclo de vida de 2, 3 anos, enfim, e que você vai evoluindo ele continuamente, de acordo com as melhorias que são necessárias para que esse produto atenda àquela qualidade, àquela necessidade do seu cliente final, do seu usuário. Então, por isso que eu acabei de falar agora há pouco, né, sobre o feedback, que é valioso. Então, conforme você for obtendo feedbacks dos seus clientes,
né, de repente até mesmo falhar, né, e focando muito na experimentação daquilo que você acredita que pode ter um ganho, um baita ganho para o seu cliente, por que não experimentar? Então, essa necessidade de você constantemente estar verificando, experimentando e obtendo esse feedback para você ir evoluindo o produto, ele é fundamental para que você tenha produto de qualidade. Exatamente, agora eu vou complementar também. Sim. Aqui a gente responde em dupla, né, Júnior? Isso. O que o Júnior falou é fundamental. O Júnior falou uma palavra aí que pode ter passado até desapercebida para muita gente, porque a maioria das pessoas não faz, e que é fundamental quando você está desenvolvendo dentro do ágil, o roadmap do produto. Tá? Muita gente não faz esse roadmap, então parece que você está aleatoriamente definindo o que o seu produto vai ser. Então, se você tem que ter esse roadmap do produto, então você não vai sair daquilo que é o core, daquilo que é o principal do seu desenvolvimento. E o que você vai fazendo ao longo das sprints, também como ele disse, é ir detalhando aquilo que você precisa e ajustando de acordo com os retornos que você tem da sua audiência, né? Então, isso é muito importante da gente fazer. Não brota escopo. As pessoas têm medo que o escopo brota, né? Não brota escopo. A gente tem que saber o que quer fazer e principalmente aonde quer chegar. Aí o como a gente vai descobrindo, porque o ágil ele surgiu principalmente para os projetos de alta complexidade ou inovação. Então, a gente tem até o Cinefin, né? Que é aquela que mede lá o caos, se você está no caos, se está na maturidade. Então, você tem que entender isso. Porque é aquilo que eu falei também, se o cara está naquele quadradinho dele, que é extremamente tradicional e nada muda, ele não tem por que mudar para o ágil, né? Agora, quando você está fazendo uma inovação, quando você está fazendo alguma coisa que é complexo, principalmente coisas que são desconhecidas, as coisas altamente novas, é aí que o ágil melhor se aplica. Né? Não é que ele não se aplique aos outros, mas ele nasceu para isso. Eu sempre conto uma história muito antiga, tá? Hoje, que estava num livro, né? De PMI também, que é o seguinte: um caso de fracasso, né? O que é fracasso, o que é sucesso no projeto do aeroporto lá de Chicago, né? Que ficou 2 anos parado porque construiu-se toda a parte de infraestrutura, toda a parte de civil, mas o software que era inovador, eles não sabiam como fazer, então ficou 2 anos tudo parado, esperando terminar esse software que ia controlar toda a logística, né? E aí, isso era uma coisa que não tinha sido levada em conta. Então, o ágil nasceu para a gente não ter essas situações. Então, a gente poderia estar evoluindo, entrando aos poucos, e aquilo que era mais inovador vindo depois. Então, é isso que acontece com o ágil, o que acontece com essa parte do escopo. Mas as pessoas não podem ter medo, porque também vai depender da maturidade deles, né? Se começar a brotar escopo de qualquer lugar dentro do seu projeto, você tem que começar a entender que a pessoa não tem maturidade para aquilo, né? E aquilo não está agregando valor, é tudo que a gente falou, a gente tem que agregar valor dentro do projeto. Se não está agregando valor, não faça, porque é desperdício. Bacana, Certo? isso mesmo. Nós chegamos agora a 4 horas, 4:04. A ideia era não estender muito, né? Era não passar muito de 1 hora para não ficar até cansativo para vocês que já participaram com a gente e também o pessoal que vai ficar até 9 horas da noite hoje aqui ainda. Vamos lá. Júnior, você está me ouvindo? Queria que você fizesse suas considerações finais sobre a Agile e também sobre uma dica para o pessoal que está entrando agora nesse mundo. Júnior? Vamos transferir então, Heloísa. Voltou. Eu entendi você falar o seguinte, que para quem uma dica para quem está entrando nesse mundo agora. Isso, na realidade, as suas considerações finais, que nós vamos finalizar daqui a pouco. Não estou conseguindo ouvir bem. Não está conseguindo me ouvir? Deixa ele voltar, aí eu falo com ele, Luísa. Então é o seguinte, considerações finais. Deixo uma dica para o pessoal que está entrando nesse mundo ágil agora. E também deixe seus contatos aqui, caso você queira
alguma palestra que você organiza, algo que você faz, que você Uhum. trabalha. Fique à vontade. Ok, bom, minhas considerações finais sobre o ágil não tenham medo, enfrentem de peito aberto, né, o ágil, ele veio para ficar, eu não acho que seja um modismo que vai passar, como todas as coisas novas, a gente ainda tem aprendizados a serem feitos e algumas evoluções. Então, ele vai ficar, não talvez exatamente como está hoje nesse momento, mas ele vai estar sempre agregando para a gente daqui para frente. Então, é muito importante que todos aqueles profissionais queiram trabalhar em projetos, sejam eles hoje tradicionais, híbridos ou ágil, mas que conheçam o ágil e se aprofundem dentro desse tema. Isso não é uma jornada tão simples de fazer, nem tão fácil, tem muito material por aí, todo mundo fica à vontade para procurar, né? Mas o importante é, se você tiver um coaching ou você tiver um mentor que possa te orientar, que possa te ajudar, seja ele um amigo com mais experiência, seja um profissional que se dedique a isso, vai te ajudar bastante, vai facilitar a sua jornada e vai fazer com que ela seja mais agradável, porque a meta é importante, mas a jornada e aproveitar cada momento da jornada é mais importante. Não é tão gostoso a gente estar aqui hoje, aí, nessa tarde, fazendo esse bate-papo? Com Então, isso é certeza. importante. É importante a gente aproveitar bem, a gente, né? E vocês me encontram no LinkedIn, Heloísa Magrin, tá? Me encontram também no Facebook, no Instagram, mas principalmente no LinkedIn, que é a ferramenta que eu mais uso para divulgar o meu trabalho. Em abril nós vamos fazer um novo webinar, né, Wagner? Sim, Já combinamos um novo sim. webinar para abril. Em maio, eu sou uma das coordenadoras do 14º Congresso Brasileiro de Gerenciamento de Projetos e Liderança, que vai acontecer em Campinas, no período de 20 a 22, vou estar lá todos os dias. Hoje estou responsável por montar toda a grade de palestrantes, sei o que o Wagner passa aí, né? Fazendo isso. E a partir de junho, então, eu estou lançando um novo e-book e um novo curso sobre a parte de Agile Data Driven. Mas eu vou fazendo isso aos poucos aí ao longo do ano, porque até maio eu estou me dedicando aí a esse congresso brasileiro. Tá bom? Muito Ótimo. obrigada pelo convite mais uma vez, Wagner, pela oportunidade. Sempre uma delícia estar aqui com vocês. Oh, prazer Wagner, tá nosso me estar vendo? aqui. Agora estamos ouvindo, Júnior. Tá me vendo? Tá, eu Estamos. tirei até meu vídeo aqui para ver se melhora um pouco a conexão. Eu acho que Até fica peço melhor. desculpa aí a todos, Pode fazer assim, porque sem realmente o vídeo. tá difícil aqui minha conexão hoje, realmente. Aí peço desculpa, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos finalizar, né? Assim, como dica, o que a Elisa falou, eu acho que é fundamental hoje que profissionais que atuem na área de TI, principalmente, pessoal que atue com desenvolvimento de produtos, né? Eu vim de duas empresas agora de marketing digital, marketing online, né, com a USA e a agência Macro, enfim, estava como diretor de projetos na agência Macro, fazendo a transformação digital. Então, são áreas que você pode achar que inicialmente não tem muita correlação com tecnologia, que por consequência não vai ter correlação com a agilidade, mas que faz todo sentido e que os ganhos são maravilhosos para a organização que adota. E não necessariamente você se prender. É claro que o Scrum hoje, né, eu gosto de mostrar bastante aí um gráfico onde mostra que o Scrum hoje ele domina 75%, 80% do mercado de utilização de métodos ágeis, né? Mas não somente conhecer o Scrum, mas conhecer outros métodos que possam também, principalmente, focar no desenvolvimento de um produto de qualidade e centrado no usuário, como Design Thinking, né? Design Sprint, Lean Inception, que são métodos maravilhosos para você conseguir alcançar esse objetivo. Então, conhecer um pouco, né, desses métodos, isso faz toda a diferença para o profissional que está participando desse processo de transformação nas organizações, mas também que ainda vai participar, porque eu acredito que esse método, essa filosofia, essa forma de se trabalhar de forma ágil, ou pelo menos baseado em um mindset ágil, isso é uma forma de se trabalhar que veio para ficar, né? A gente está falando, a Heloísa falou agora há pouco aí de quebrar os silos dentro da organização, então quebrar as barreiras hierárquicas que existem dentro da organização, isso é super importante. Então a gente está vendo organizações que já nascem horizontais. Claro que a gente, quando fala disso,
são empresas muito inovadoras, startups e tudo mais. Mas que a gente vê também um número cada vez maior de startups no mercado. Então, o profissional precisa estar preparado também, porque a qualquer momento pode ter uma oportunidade de trabalhar em uma startup ou criar a sua própria startup, enfim. Então, conhecer um pouco desses métodos que ajudam a fazer a diferença no dia a dia da entrega de valor de forma antecipada dentro das organizações, isso é super importante. Tá? E aí, como mensagem final, eu vou também deixar meus contatos, né? Eu atuo bastante no LinkedIn, como a Heloísa falou, Júnior Rodrigues, vocês podem me procurar lá, minha empresa é Gespro, né? Então eu tenho também meu canal no YouTube, tenho a LinkedIn Company Page, e tenho também no Facebook e no Instagram, está como Gespro com BR, tudo junto, tá? Então vocês também conseguem localizar, eu estou sempre postando vídeos, eu escrevo vários artigos, inclusive 2 artigos que saíram nas 2 penúltimas edições da revista Mundo PM, falando sobre a Agile PMO, e tá para sair aí, tá no forno aí também, um artigo falando sobre RH Ágil, que eu fiz em parceria com a diretora de RH, que é justamente para mostrar que o ágil ele veio para ficar e que ele precisa permear todas as áreas da organização. Tá? E eu vou rodar eu estou divulgando também no LinkedIn, eu vou realizar um webinar no dia 9 de abril, se não me engano, falando justamente de, né, o tema é Vamos Ser Ágeis com Design Thinking, Design Sprint e Lean Inception. Né? Então, mostrando como que um modelo, né, ou uma visão focada, centrada no usuário, pode fazer toda a diferença dentro da organização, tá bom? Então, agradeço aí ao Wagner pelo convite, e agradeço também a Maria Heloísa pela participação, por trocar e bater esse papo aqui com a gente, que foi bastante proveitoso, e fico aberto aí também para qualquer necessidade que o pessoal tiver, pode me contatar pelo LinkedIn, que eu estou sempre aberto a ajudar, tá bom? Um abraço aí, pessoal, boa tarde. Excelente, Júnior. Júnior e Heloísa Magrin, agradeço vocês de coração. É uma gratidão total ter vocês aqui com a gente. Tenho certeza aí que vamos nos encontrar nos eventos espalhados pelo Brasil e estarei lá também no evento em maio, viu? E vou ter o prazer de conhecer muitos de vocês que não conheço ainda, tá? Então, um abraço para todos vocês. Tenham um bom restinho de dia e vamos acompanhando o evento até sexta-feira. Combinado? Ok, Ok, boa tarde, gente. pessoal. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço, fica com Deus. É isso aí, gente. Vocês que estão aqui com a gente na sala agora, aqui foi 100% ao vivo, devido ao evento ser, né, todo online. Às vezes as apresentações ao vivo, elas podem ter algum corte, tá? Mas se você pegar aí o contexto geral desse webinar, dessa palestra que nós fizemos agora, na verdade não é uma palestra, é um bate-papo, né? Vai ver que o conteúdo não foi perdido, tá? Então, esse material também vai ser postado lá na área de membros para vocês, tá?